Saúde a todos com a paz do Senhor, os irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. Estamos reunidos mais uma vez nesta manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor, louvarmos o Senhor, bendizermos o santo nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Nós estaremos lendo todo este capítulo. Hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor, dando continuidade àquilo que o Senhor tem nos instruído ao longo desses dias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 13, a partir do primeiro versículo, assim diz a palavra do Senhor. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diamantes, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e o seu grande poderio. E vi de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu o poder à besta e o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram a todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez na Tua presença nesta manhã, nos dirigimos a Ti em oração, pedindo que o Teu Espírito Santo possa nos trazer iluminação da Tua palavra, pedindo que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento
da mensagem que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta manhã. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a vida de todos nós que aqui estamos, que o nosso coração se encha de sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que provém do Teu Espírito, não só para falarmos, ouvirmos, mas também para compreendermos e aplicarmos a Tua palavra à nossa vida. Nós assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudo da palavra do Senhor, falando um pouquinho sobre o Apocalipse, o capítulo de número 13, que nos traz uma mensagem, nos traz uma revelação das coisas que já têm acontecido no mundo, das coisas que aconteceram e daquelas que ainda irão acontecer. Hoje nós vamos falar a respeito da besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e também a respeito do dragão que nós estudamos no capítulo 12. Nós sabemos que é Satanás, que é o diabo, aquele que é tanto nosso acusador, como também aquele que nos persegue a igreja do Senhor, aquele que nos tenta e quer a todo custo nos fazer desviar do propósito para o qual nós fomos chamados. E hoje, nós estudando o capítulo de número 13, nós vamos falar a respeito do anticristo e a respeito do falso profeta. Assim como há uma trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito, assim também Satanás, numa maneira de querer simular ou de querer parecer-se com o Criador, ele também tem a sua triunidade, que é o dragão, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. O dragão, ele se compara ou quer ser igual ou superior a Deus, e por isso ele foi expulso do céu. O falso, a besta que sobe do mar, o anticristo, ela se prefigura como Cristo. E nós vamos ver aqui que este anticristo, aquele que se opõe a Cristo, ele simula aquilo que aconteceu com Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Da mesma forma, é simulado que esta besta, que o anticristo, ele também sofre uma ferida mortal, mas ele ressurge, ele permanece vivo, ele volta a viver. E a figura do falso profeta, que é a besta que sobe da terra, é uma prefiguração, uma imitação da obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, que o Espírito Santo, a maneira como o Espírito age na face da terra. Da mesma maneira que o Espírito Santo conduz o homem e leva o homem a Cristo, assim também o falso profeta, ele induzirá os homens a se prostrarem diante do anticristo. Portanto, este capítulo, poderíamos dizer que ele continua nos falando a respeito daquilo que o capítulo 12 nos traz. O capítulo 12 nos apresenta o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, o nosso adversário. E o capítulo 13 fala do anticristo e do falso profeta. Nós vamos observar que Satanás, ele é derrotado. Isto não acontecerá, isto já aconteceu. O dragão, ele já está derrotado. Satanás, ele já está derrotado.
A peleja que há, a luta que há, é somente uma tentativa de Satanás em arrebanhar almas para serem lançadas com ele no lago de fogo. A única coisa que o dragão faz, a única coisa que o inimigo das nossas almas ele faz, é querer tirar o foco dos homens de adorar a Deus para adorar a antiga serpente. Então, não existe uma batalha em que nós estamos, como igreja do Senhor, pelejando, estamos batalhando, estamos travados nesta batalha. É uma batalha renhida, é uma batalha forte, mas com uma certeza: nós não batalhamos para vencer, batalhamos porque já somos vencedores em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, ela não peleja, ela não batalha para vencer, ela peleja e batalha porque o seu general já garantiu a nossa vitória. Portanto, nós não temos que temer o inimigo, mas nós temos que, no nome do Senhor Jesus, bravamente pelejarmos e lutarmos, porque nós somos vencedores. Bendito seja o nome do Senhor por isto. E a grande pergunta é: estamos falando do dragão? Estamos falando do anticristo? Estamos falando do falso profeta? Em que tempo estas coisas acontecerão? Vamos ler aqui a palavra do Senhor, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em que tempo o anticristo aparecerá? Em que meio ele aparecerá? Ou em que tempo virá o anticristo? Embora saibamos nós que o espírito do anticristo, ele já opera no mundo. E nós vamos observar isso através daquilo que as mídias colocam para nós, através daquilo que os governos totalitários, os governos ditatoriais, eles estabelecem, através de um sistema que há no mundo, um sistema político, e por que não dizer até um sistema religioso que há no mundo, com a aparência de que os homens adoram a Deus, servem a Deus, mas na realidade adoram e servem a Satanás. Então, através de um sistema político, através de um sistema religioso e através dos meios de comunicação, o espírito do anticristo já está operando no mundo. E quando é que nós identificamos que o espírito do anticristo ele está operando no mundo? Quando, por exemplo, em um governo totalitário, em um governo onde a prerrogativa é o seu líder maior da nação, impedem os homens de ter a sua religião, impedem os homens de buscar a Deus, e colocam-se como senhores, colocam-se como aqueles que detêm o poder de dar e tomar todas as coisas àqueles que fazem parte do seu povo, da sua nação, da sua comunidade. Isto através do meio político, através dos meios religiosos. Mas no final, um pouquinho, nós vamos voltar a este assunto, mas só para entendermos como, através do meio religioso, também as pessoas se opõem a Cristo, os seus líderes se opõem a Cristo. Como, por exemplo, quando o maior líder de uma denominação que é mundial, que é o catolicismo romano, este maior líder da religião, ele diz que
quando Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, ali foi o fracasso de Deus diante da humanidade. Esta religião, este meio pelo qual, não estou aqui condenando as pessoas que sinceramente e de uma maneira errada depositam a sua fé, mas eles são sinceros na sua fé, e oramos para que Deus possa trazer iluminação a estes corações que, sedentos de Deus, precisam de um encontro verdadeiro com Deus, e este encontro só é por meio de Jesus Cristo, aquele sim, que morreu lá na cruz do Calvário. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, não foi o fracasso de Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, foi para decretar a derrota de Satanás. Portanto, aquele que diz que Cristo é o fracasso de Deus, ele se porta como o anticristo, ou seja, aquele que é contrário a Cristo. E pelas mídias sociais, quando nós vemos artistas, quando nós vemos pelos meios de entretenimento, como o carnaval, pessoas escarnecendo, zombando de Cristo, fazendo com que alguém representando, fazendo a figura de Satanás, começa a arrastar alguém pelo chão de uma avenida, tripudiando sobre aquela pessoa, representando ali a figura do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o espírito do anticristo, ele já opera neste mundo, ele já se opõe a Cristo, ele já fala contra Cristo, ele já blasfema do nome de Deus e se opõe a Deus. E o anticristo, de fato, aquele que vai se incorporar em uma pessoa, notem, irmãos, que o anticristo é Satanás encarnado em uma pessoa, é o próprio diabo dominando completamente a vida de uma pessoa, e essa pessoa regendo o mundo, conduzindo o mundo a se opor a Cristo. Ele se coloca melhor do que Cristo, ele se coloca em uma posição superior a Cristo, de maneira tal que as pessoas que rejeitarem se prostrar diante dele, serão mortas a espada, serão mortas através do martírio, mas não serão derrotadas, não serão derrotadas, porque elas estarão na glória com o Senhor Jesus. Aleluias, nós louvamos o Senhor por isso. Mas antes que ele venha, o que vai acontecer antes disso? A apostasia. O que é apostasia? É desviarmos da verdadeira fé, é o homem que se desvia da verdadeira fé, é um momento, e podemos dizer que talvez a igreja do Senhor, ela viva este tempo, o tempo da apostasia, o tempo em que os homens estão se desviando da verdadeira fé, e nós não estamos nos referindo e não estamos falando daqueles que não conhecem a Cristo, estamos falando daqueles que se dizem conhecedores do Evangelho, se dizem conhecedores da verdadeira palavra, e eles andam se desviando desta verdadeira fé, andam conduzindo o povo, e o povo se deixando ser conduzido por uma doutrina mentirosa, por uma doutrina que não é a sã doutrina. E neste tempo em que nós vivemos, isto tem acontecido de uma maneira abundante, de uma maneira avassaladora. Nós vivemos em um tempo em que eu já fiz este comentário e torno a repetir nesta manhã. Eu tinha uma percepção e uma perspectiva, não só eu, mas muitas pessoas, muitos pastores, tinha uma percepção, uma perspectiva, que quando a chamada onda do Covid baixasse, nós teríamos crentes mais avivados, mais fervorosos, que buscassem mais o Senhor, homens e mulheres que iam se dedicar ainda mais em servir ao Senhor.
E lamentavelmente nós nos decepcionamos, porque o que nós temos visto são crentes, são homens e mulheres chamados servos do Senhor, e até muitos pastores, o que se torna pior ainda, frios, fracos, desanimados, com medo, e conduzindo um povo a esta mesma condição. Irmãos, nós não estamos aqui para desafiar a doença, porque ela existe. Nós não estamos aqui para desrespeitar as normas que se colocam como normas que trazem segurança a nós. Mas também nós temos que entender que nós não estamos neste mundo para vivermos eternamente neste mundo. Lamentavelmente, existem pastores e existem crentes com mais medo do Covid do que medo de ir para o inferno. O que é isto? Apostasia. O coração voltado mais para as coisas deste mundo do que para as coisas da cidade santa. O coração voltado, os olhos voltados mais para aquilo que se vive no presente, embora sabendo que é passageiro, do que os olhos voltados para as coisas que são eternas. Portanto, é um tempo sim de apostasia, e não é só em Cataguases, não é só em Minas Gerais, não é só no Brasil, é mundo afora. Nós vamos ver uma perseguição ao cristianismo, e nós vamos ver um cristianismo, ou me permitam dizer, um falso cristianismo, ou um falso grupo de cristãos que vão se murchando, vão se murchando, vão se murchando, vão se apagando. Mas aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor, aqueles que verdadeiramente têm a marca de Deus, o selo de Deus, eles permanecem como um remanescente fiel, como um remanescente que não está preocupado no primeiro momento com as coisas desta vida, mas está preocupado sim em permanecer na presença do Senhor, em ser agradável ao Senhor, para que naquele grande dia possa receber a coroa da vitória, para que naquele grande dia possa se vestir de branco, ou ser vestido de branco, para que naquele grande dia possa cear no banquete que o Senhor tem reservado e preparado para nós. Portanto, é um tempo sim de apostasia, e diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, que o anticristo não viria, sem que antes viesse a apostasia, o desvio da fé, perder o foco, se desviar do foco, doutrinas como teologia da prosperidade, teologia da libertação, que tem conduzido os homens, não a buscar a Cristo por quem Cristo é, mas buscar a Cristo por aquilo que Cristo faz. E se nós não amarmos a Cristo por quem Ele é, nós não chegaremos no céu. Se alguém serve a Cristo por aquilo que Cristo faz, não entrará no céu. Nós temos que servir a Cristo por quem Cristo é. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é Criador, Ele é o Salvador, é o Remidor, é o único que pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós temos que servir a Cristo por quem Cristo é, e não por aquilo que Cristo faz. Mesmo porque o próprio Cristo nos ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O evangelho que se prega é o evangelho, é um falso evangelho, é o evangelho da apostasia, é um pseudo-evangelho, aonde se diz, venha para Cristo, porque Cristo vai te dar uma porta de emprego, porque Cristo vai curar a sua enfermidade, porque Cristo vai te dar um carro, Cristo vai te dar isso, Cristo vai te dar aquilo. Aonde na Bíblia está escrito isto? Na Bíblia está escrito que Jesus veio para trazer salvação a todos os homens. O verdadeiro evangelho sendo pregado é, olha, aceite o Senhor Jesus Cristo, porque você está condenado. Aceite o Senhor Jesus Cristo, receba o Senhor Jesus Cristo na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, porque senão você vai para o inferno, porque você já é condenado. Mas eu sou uma pessoa muito boa,
Mas pessoa muito boa não entra no céu por ser boa. Uma pessoa muito boa só entra no céu porque Jesus Cristo a justifica. Assim como aquele que nós olhamos para ele e falamos: este é um perdido, eu não dou 5 centavos por ele, mas Jesus deu a vida por ele. Aleluias. Jesus deu a vida por ele, e ele vai ser apresentado diante de Deus da mesma forma que aquele que nós olhamos e achamos que é a melhor pessoa deste mundo, porque a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Mas nós nos apresentamos justos diante de Deus, não com a nossa justiça, mas com a justiça daquele por quem somos justificados, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Portanto, qualquer palavra contrária a esta é apostasia, é desvio de fé. Também fala o Senhor Jesus escrevendo, não me perdoe, mas toma a liberdade de dizer que ele também escreveu, né? Por ele que foi ordenado que fosse escrito, né? Mas o evangelista Mateus, no capítulo 24, versículo de número 21 e o versículo de número 22, Mateus capítulo 24, o versículo de número 21 e o versículo de número 22 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Há de vir uma tribulação sobre este mundo, há de vir, como nunca houve em tempo algum. E às vezes nós, como igreja do Senhor, olhamos e falamos assim: mas Senhor, como serão esses dias? Não se preocupe, porque os dias em que nós tivermos que viver de tribulação, de angústia, de dificuldade na face desta terra, o Senhor nos dará graça, o Senhor nos dará poder para vivermos aqui neste mundo. Mas o Senhor Jesus nos dá uma palavra acalentadora, que estes dias serão abreviados por amor dos escolhidos. Aleluias. Por amor a mim, por amor a você, por amor à igreja de Cristo na face da terra, daqueles que viverão ou que estarão aqui, esses dias serão abreviados, ou seja, serão encurtados, para que nós possamos permanecer diante do Senhor firmes e mostrando a este mundo que ainda que morramos, mas nós não negamos o nome daquele que deu a sua vida por nós. Portanto, um período de grande tribulação há de vir. Também nós lemos lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo fala do dia da apostasia, mas o apóstolo Paulo também fala da revelação do homem da iniquidade, do homem que luta contra a justiça. E se nós observarmos bem, nós ainda não temos, vamos assim dizer, um grande líder mundial que luta contra a justiça e tem se mostrado alguém que prevalece. Há um ensaio para isto. Há um ensaio para isto. Contra um grande líder que lute contra a justiça, contra aquilo que é correto, contra aquilo que é justo e prevaleça. Mas se nós notarmos bem, pelo nosso próprio judiciário, pelo próprio poder judiciário brasileiro, nós já começamos a observar, e não só o brasileiro, mas mundo afora, que o nosso próprio poder judiciário, ou o poder judiciário do mundo inteiro, já começa a dar causas ganhas para o injusto e causa perdida para o justo. Já há um segmento, e isto tudo é um ensaio para que o homem da iniquidade se levante. E quanto tempo será o tempo do anticristo, o tempo do falso profeta? Quanto tempo será? Apocalipse capítulo de número 20, o versículo de número 3 diz que será por pouco tempo.
porque tão logo esta tríade do mal se manifeste e tenha domínio sobre o mundo, esta tríade do mal, logo, logo, também será lançada no lago de fogo e enxofre, que arde dia e noite, 24 horas por dia. Portanto, nós vimos aqui a pretensão do anticristo, que é pelejar contra Cristo. O tempo da aparição do anticristo, que será após a apostasia, após a tribulação e após a revelação do homem da iniquidade, e este tempo será pouco, será um período de tempo. As várias faces do anticristo ou do espírito do anticristo que já opera neste mundo. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo de número 8, diz que é um chifre pequeno. Na visão de Daniel, na revelação que Deus deu a Daniel, é um chifre pequeno, que ele representou para aquele período, para aquele tempo, uma forma de governo, uma forma de império. E este anticristo, que é representado primeiramente não como uma pessoa, mas com os quatro reinos, né? Do leão, do urso, do leopardo e outro terrível, os impérios Babilônia, Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. 4 impérios que serviram como anticristos, ou seja, fizeram o serviço do anticristo, o espírito do anticristo, aquilo que o anticristo quer fazer ainda. Estes homens já demonstraram um ensaio, estes impérios já demonstraram um ensaio. Ainda Daniel, capítulo 7, o versículo 21 e o versículo 25, diz que Antíoco Epifanes, ele profanou o templo, quando consagrou ao deus grego Zeus, e mais tarde sacrificou porcos no altar do templo. Nós vamos ver lá em Daniel, quando aquele imperador, aquele grande rei, ele pega os utensílios que era do templo do Senhor e oferece um culto pagão, faz uma festa regada a bebidas, regada a orgias, até que então aparece uma mão misteriosa que escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, né? Olha, tu fostes pesado, foste achado em falta, e o seu tempo acabou. E naquela mesma noite em que eles estavam lá, em um grande banquete, utilizando aquilo que era sagrado, aquilo que era separado do templo do Senhor, que havia saído lá de Jerusalém, quando eles tomam Jerusalém, e tomam os utensílios da casa do Senhor e trouxeram como despojo de guerra. Até então aquilo estava guardado, mas agora ele pega e começa a usar aquilo como se fosse algo banal, profanou aquilo que era santo, aquilo que era sagrado. O Senhor falou: olha, acabou, isto foi a gota d'água. E naquela mesma noite, o império Medo-Persa, né, toma o império babilônico e acaba com o império babilônico. Mas o profanar as coisas de Deus, o usar as coisas de Deus, aquilo que é santo, como se fosse algo banal, como se fosse algo sem nenhum valor sacro, aquilo trouxe um pesado juízo sobre estes homens. Tanto o imperador babilônico,
como também Antíoco, Epifanes e tantos outros que fizeram aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Também Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 28, diz a palavra do Senhor, vai falar a respeito da tribulação, de um tempo de desolação, e para alguns, este tempo de desolação, a qual o Senhor Jesus, ele fala do imperador Tito Vespasiano, no ano 70, depois de Cristo, que foi um homem considerado pior do que Nero, que suicidou-se no ano 68, porque o Senado romano já havia decretado a sua sentença, já havia decretado a sua pena de morte, e então Nero, ele não suportaria isto, e ele mesmo comete um suicídio. Mas o anticristo, nós temos que entender que ele não pode ser visto apenas como uma figura escatológica, como alguém que ainda vai se levantar, mas nós temos que entender que o espírito dele, a vontade dele, o que ele vem fazer lá na frente, ao longo dos séculos, ele vem fazendo através de impérios, através de reis, através de líderes, através do poder político, através do poder religioso, e hoje também através das mídias sociais. A mensagem dele, aquilo que ele quer fazer, ele já tem trazido a este mundo. E para João, no Apocalipse, ele é a besta. Mas também, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 2 ao 3, o termo anticristo, ele é usado em um sentido impessoal, ou seja, ele não se restringe a uma pessoa, mas a um grupo de pessoas, a uma forma de governo tirano, autoritário, totalitário, alguém que seja, uma forma de governo que seja ditatorial. Portanto, no versículo 22 do capítulo 2 de 1 João, e na segunda de João, capítulo 1, só tem um capítulo, e o versículo de número 7, refere-se ao anticristo já de forma pessoal, ou seja, alguém que receberá do dragão poder, autoridade, para poder realizar e sustentar a sua doutrina, a sua heresia, e se opor a Cristo. E diante disto, os anticristos, ou seja, o espírito que opera neste mundo, através de governantes, através de autoridades, através de líderes religiosos, já tem operado neste mundo, mas eles são como aqueles que preparam o caminho do anticristo. Até nisso, Satanás, ele quer imitar o Senhor, porque Deus enviou João Batista para preparar o caminho do Salvador, e o dragão, ele envia mensageiros, usa homens de diversas partes do mundo, também preparando o caminho para a implantação do anticristo. O anticristo, como o homem do pecado na teologia de Paulo, segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. No versículo 3, diz o apóstolo Paulo que surgirá uma grande apostasia. Nós já lemos. Ainda no versículo 3, ele diz que será uma pessoa, ou seja, um homem da iniquidade. No versículo de número 4, diz o apóstolo Paulo que ele será objeto de adoração, as pessoas o adorarão. No versículo de número 9, diz o apóstolo Paulo que ele usará milagres falsos, operará milagres, e de alguma maneira esses milagres não revelam a verdade, não são verdadeiros em Deus. No versículo 6
no versículo de número 7, ele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido. E o versículo de número 8 diz que ele será totalmente derrotado por Cristo. Aleluias! Esta é a nossa alegria e a nossa certeza, é que o anticristo, ele quer se parecer com Cristo, ele se opõe a Cristo, mas no final de todas as coisas, ele já é derrotado por Cristo. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. A descrição do anticristo, que nós lemos o capítulo 13, do versículo 1 ao 18, nós vamos ver que o anticristo, ele surgirá. E quando eu estava vendo isso, eu achei o momento muito oportuno, diante daquilo que a palavra de Deus, daquilo que a mensagem de Deus, ele traz para nós. Diz João aqui no versículo de número 1 que: e me pus sobre a areia do mar, e vi do mar uma besta, ou seja, uma besta que surge do mar. E no Apocalipse, quando se fala de mar, fala de águas, claro, e isso tem um simbolismo para nós. São multidões, são povos, nações, e quando surge então do mar esta besta, né? Este grande líder, este anticristo. E como é que ele surge? Ele surge em meio a uma grande turbulência político e social, um grande caos entre povos, línguas e nações. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 13 que surge uma besta do mar, não está dizendo que este líder, ele surgirá do mar, mas está dizendo que este líder vai surgir quando o mundo, quando estiver havendo um caos no mundo, é que este anticristo, ele vai surgir. E se nós aqui abrirmos um parênteses, nós estamos caminhando para um grande caos no mundo. Um caos político e um caos econômico, um caos social. Portanto, podemos nós estarmos atentos que eu não posso afirmar que seja este o momento, mas o momento que nós vivemos, durante esta pandemia, em que principalmente governos totalitários têm decretado um lockdown absoluto, um fechamento total absoluto, e isto provoca pânico, desespero, fome e guerras e desobediência. Ou seja, o caos está se formando para que o anticristo se manifeste. Portanto, em meio a uma tremenda agitação, em meio a um tremendo caos, este anticristo, este que se opõe a Cristo, ele se manifestará como aquele que traz solução para todas as coisas. E quais são então este caos, este tempo de turbulência, em que o que pode promover essa turbulência no mundo? Ele se levantará num contexto de grandes convulsões naturais, terremotos, epidemias e fomes. Terremotos, nós temos visto. Epidemia, terrivelmente, já não é nem chamado de epidemia, é chamado de pandemia. E por causa disto, a fome. Então, se levantará neste contexto. Também, num contexto de convulsão social, ou seja,
tempos de guerras, rumores de guerras, reinos se levantando contra reinos, nações contra nações. Na verdade, é claro, em cumprimento àquilo que a palavra do Senhor nos diz, mas a grande realidade é que nós estamos caminhando para que não uma região, não para que algum lugar, mas nós estamos caminhando para que o mundo se torne um palco de guerra. Nós estamos caminhando para isso. Surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa. E hoje nós vivemos em um tempo em que os homens têm comichão nos seus ouvidos, como diz o apóstolo Paulo. Os homens estão mais propensos a dar ouvidos à doutrina de demônios e espíritos enganadores do que a sã doutrina, a palavra de Deus. Lamentavelmente, nós vivemos num tempo em que já aconteceu. O profeta Isaías, ele ouviu da nação de Israel o que nenhum profeta verdadeiro gostaria de ouvir. Eles chegaram para Isaías e disseram: olha, fale-nos aquilo que é aprazível aos nossos ouvidos. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Lamentavelmente, a história se repete. Nós vivemos em um tempo em que os homens não querem ouvir o que a palavra de Deus diz, mas os homens querem ouvir aquilo que, distorcendo a palavra de Deus, se torna agradável aos ouvidos. Quando nós falamos que Deus condena tais práticas, as pessoas olham e dizem assim: não, mas Deus ama a todos, Deus é amor. É verdade, Deus é amor, e Deus ele ama a todos, mas só é salvo aqueles que se arrependem dos seus pecados. Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado que o pecador comete, e ele não tolera o pecado que o pecador comete. Prova disso é que Deus açoitou Jesus Cristo na cruz do Calvário, castigou Jesus Cristo na cruz do Calvário, para eu não ser castigado. Às vezes nós olhamos, olha, a salvação é de graça. A salvação é pela graça, de graça para nós, mas ela custou um alto preço. Custou a morte de um inocente, custou a morte de um justo. E não nos esqueçamos, se Deus não poupou o seu Filho por causa dos nossos pecados, alguém acha que Deus vai nos poupar a nós nos nossos pecados? Vai não. Vai não. O homem tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O homem tem que arrepender-se dos seus pecados. Arrependimento não é só confessar os pecados. Eu tenho que confessar os meus pecados, mas eu tenho que arrepender-me. Eu tenho que mudar a minha direção. Eu tenho que mudar a minha postura. Eu tenho que mudar a minha vida. O pecado, todos nós estamos sujeitos a cair nele. O pecado é um acidente de percurso na vida do cristão, mas não pode ser o modo de vida de um cristão. Tem que buscar viver uma vida santa, uma vida irrepreensível diante de Deus. Sim, irmão Neemias. O senhor acabou falando que eu ia falar, que é justamente, tem gente que acha que se Jesus Cristo levou meu pecado, então está tudo bem. Mas muito pelo contrário, se ele levou meu pecado, a minha vida tem que ser a dele. Exatamente. Se Jesus levou sobre si o meu pecado, pagou pelo meu pecado, não é para eu viver no meu pecado, é para eu viver de maneira santa. Aleluias. E graça de Deus, as pessoas confundem, diz não, mas nós vivemos no tempo da graça. A graça de Deus não é autorização para eu pecar.
A graça de Deus é o poder que Deus me dá para eu vencer o pecado. A lei dizia: você pecou, você vai ser apedrejado, você vai ser morto. A graça de Deus me diz: você pecou, o que você merece é ser apedrejado, é ser morto, mas e receber a condenação eterna. Mas meu filho morreu no teu lugar. E agora, porque meu filho morreu no seu lugar, ele perdoa o seu pecado, ele remove, o sangue dele purifica do seu pecado e te dá poder para dizer não ao pecado, para viver em novidade de vida. Portanto, a graça de Deus não é autorização para nós vivermos uma vida no pecado. A graça de Deus é a salvação que veio sobre nós e também o poder para nós dizermos: olha, não. Quem nos dá poder para dizermos não a nós mesmos, a nossa própria carne, é o Espírito de Deus que habita em nós. É aquele que o Senhor Jesus enviou para nós e sobre nós. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, não há dúvida de que em toda a história da igreja e até no final dos tempos, haverão duas igrejas na face da terra: a igreja fiel, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, que permanece buscando e firme no alvo a salvação. E há uma igreja apóstata, uma igreja que se corrompe e se deixa levar pelas falsas doutrinas. Então nós vemos aqui em que tempo se levantará o anticristo: um tempo de turbulência, grandes convulsões naturais, terremotos, epidemias, fomes, num período de convulsão social, período de guerras, no período de profunda inquietação religiosa, aonde os falsos são recebidos com entusiasmos e os verdadeiros são rejeitados. Também surgirá oferecendo a solução para os problemas mundiais. Quando o mundo clamará paz, paz, o anticristo se levantará dizendo: olha, eu posso dar a paz que vocês procuram. E encerrando esta parte, o anticristo surgirá num tempo de profunda desatenção à palavra de Deus. E Jesus vai falar sobre isso. Aqueles dias serão como os dias de Noé. Os homens casavam-se, davam-se em casamento, viviam as suas vidas. Há algum problema em casar e dar os filhos em casamentos, e negociar, e granjear as coisas, e buscar as coisas deste mundo? Não há problema quanto a isso. O problema é nós deixarmos de ouvir a voz do Senhor. O problema é nós deixarmos de buscarmos o Senhor. O grande problema é nós estarmos desatentos à voz do Senhor. E a voz do Senhor é sempre a mesma. A voz do Senhor esteve lá falando através de Noé. E a voz do Senhor tem falado também nesses dias, através da sua palavra e através daqueles que têm pregado a palavra do Senhor mundo afora. O dia do juízo de Deus está chegando. O dia do juízo de Deus está chegando. O dia da ira de Deus está chegando. E como é que os homens vivem? Casando-se, dando-se em casamento, buscando as coisas desta vida, o entretenimento. Não é pecado o entretenimento, mas cuidado que o entretenimento pode nos afastar de Deus, pode nos impedir de ouvirmos a voz de Deus. Portanto, estejamos nós atentos. O anticristo, ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios passados. Daniel viu 4 animais ferozes, representando 4 reinos.
A força anticristã foi vista por Daniel como 4 reinos que dominaram o mundo: babilônico, o Medo-Persa, a Grécia e Roma. Depois ele também diz: olha, o anticristo incorpora todo o poder dos impérios anticristãos. O anticristo é o braço de Satanás, enquanto o falso profeta é a mente de Satanás. O anticristo é o braço de Satanás, é aquele que incorpora Satanás. E o falso profeta é a mente de Satanás, porque ele diz, ele vai conduzir os homens ao anticristo. Portanto, será o falso profeta, o anticristo, serão seres maus e também conquistadores. Terá a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade do leopardo. Ou seja, misericórdia. Tempos trabalhosos e difíceis. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporando em todas as nações, governos do mundo através da história. Esta besta toma diferentes formas. No fim, manifestará na pessoa de um homem. A besta agirá no poder de Satanás. O anticristo vai manifestar-se com um grande milagre. Ele vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural. E por que ele vai se distinguir como uma pessoa sobrenatural? Porque ele vai simular a sua morte e a sua ressurreição. Foi ferido. A ferida de morte, mas ele simula a sua ressurreição. E isto fará com que ele se torne notório no mundo. Também vai realizar grandes milagres, prodígios. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas procuram milagres. Os irmãos já observaram? As pessoas procuram milagre na igreja, as pessoas procuram milagres em um centro, as pessoas querem ouvir a respeito do futuro, seja na igreja. As pessoas querem ouvir do futuro, seja através das cartomantes, seja através da necromancia, né? Onde se consulta espíritos de mortos, das pessoas que já morreram. As pessoas estão desejosas por isto, principalmente nós que vivemos um Brasil, um país místico, né? Totalmente voltado para as coisas ocultas. As pessoas buscam isto. Querem ver uma coisa? Se nós temos experiências, e já vimos isso, não é só aqui, em vários lugares. Se nós pegarmos, por exemplo, alguém que ensine a palavra de Deus, ele terá um público para assisti-lo, para ouvi-lo, para aprender a palavra de Deus juntamente com ele, um público pequeno. E esse público vai crescer gradativamente, pouco a pouco. Mas se aparecer alguém dizendo, olha, eis que eu te digo, e falando, e prometendo meia dúzia de coisas, para um monte de pessoas, rapidamente ele terá alguém, e muitas pessoas para ouvi-lo. Isso estou falando no meio evangélico, porque as pessoas querem ouvir aquilo que é agradável. Eis meu servo que eu te digo, né? E começam com profecias tão, me perdoe, até banais. Olha, você que está com um problema lá na sua família, né? Alguém que está lá com um problema na sua família, olha, o Senhor está te dando vitória. Alguém que está desempregado, olha, o Senhor vai te dar uma porta de emprego. Olha, alguém que está com alguma enfermidade, olha, o Senhor vai te curar. E as pessoas acreditam nisto. Não que Deus não fale isso, não que Deus não faça isso. Só que eu estou querendo mostrar que
e dizer que os homens estão mais voltados para o misticismo e para ouvir alguma coisa a respeito de Deus, ou a respeito daquilo que Deus vai fazer, do que se voltar para a palavra de Deus, aquilo que Deus verdadeiramente quer fazer na vida do homem. Fazendo uma comparação a um tempo em que nós conhecemos a palavra de Deus, em que às vezes nós íamos a uma igreja e de repente levantava alguém em uma profecia, uma mensagem de Deus, e a profecia era: meu povo, igreja do Senhor, ou minha igreja, olha, eu não tenho me agradado de vocês, vocês não têm andado conforme a minha palavra. E todo mundo essas profecias acabaram. Hoje é só: o Senhor é contigo, o Senhor está se agradando de ti. Eu sempre cito que conheço um casal em algum lugar do Brasil, que os dois era um problema, e todo mundo conhecia a situação deles. E quando vinham esses fervorosos de fora, normalmente ficava na casa desse casal. E quando chegava na igreja, havia sempre uma profecia para esse casal, que o Senhor estava com eles, que o Senhor estava se agradando do que eles estavam fazendo. Eu olhava assim e falava: Jesus, o Senhor não está se agradando. Quer atrair a atenção de alguém? Como diz sempre pastor Mauro, ele sempre diz assim: quer atrair a atenção de alguém? Em uma profecia, chega para ele e diz: eis meu servo, que eu te digo. Já derreteu. Eis meu servo, que eu te digo, já derreteu. Sabe, a verdadeira profecia, a verdadeira palavra é esta aqui. Esta é a verdadeira palavra, esta é a verdadeira profecia. Se nós quisermos saber o que Deus tem para a nossa vida, é só nós nos alimentarmos deste livro que nós vamos saber. Deus fala através de profecia, sim, fala, mas não é como se andam fazendo por aí. A culpa disto é do próprio povo, e mais pesado ainda acho, para aqueles que enganam o povo. Os homens vão para o espiritismo, para consultar cartomantes, e buscam de diversas maneiras. E neste contexto, o anticristo, ele se levanta: olha, eu tenho tudo para vocês, eu sou tudo para vocês, eu falo tudo para vocês, eu tenho a solução de todas as coisas para vocês. Todos estes movimentos, e lamentavelmente, dentro da igreja, está preparando o caminho para o anticristo. O anticristo vai governar na força de Satanás. O versículo de número 2 diz que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Na verdade, quem manda é Satanás. Na verdade, quem age é Satanás. Aquele que se levanta e se coloca é apenas um instrumento de Satanás. O governo desse anticristo será um governo universal, ou seja, em todas as partes do mundo. E o mundo inteiro, ele jaz no maligno. Aquele reino que Satanás ofereceu a Cristo, o anticristo aceitará. Ele vai dominar sobre as nações, porque terá autoridade para isso. Mas o que mais impressiona é que a pergunta, ou a grande pergunta que será feita é:
quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Ou seja, alguém que se porta de maneira irresistível. E a maneira irresistível deste anticristo, deste falso profeta, a maneira irresistível da besta, será tão grande, que diz a palavra do Senhor, que ela pelejará contra a igreja, e ela vencerá a igreja. E de que maneira ela vencerá a igreja? Matando os cristãos. Mas o Senhor também diz que a igreja vencerá o dragão. De que maneira a igreja vence o dragão? Morrendo sim, mas ele só pode matar o corpo. Só pode matar o corpo. Lançar a alma no inferno, só o Cordeiro pode. Mas aquele que morreu por causa do Cordeiro, por causa do nome do Cordeiro, este é o selado, este é o escolhido de Deus. Este não será lançado no inferno, este estará reinando para todo sempre com Cristo. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Numa perspectiva carnal, o anticristo vence a igreja, mas numa perspectiva real e espiritual e eterna, a igreja vence, o anticristo vence Satanás. O anticristo também será objeto de adoração em toda a terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 3, versículo 4, versículo 8, versículo 12. Também segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Adoração é o tema central do Apocalipse. A noiva está adorando o Cordeiro, e a igreja apóstata está adorando o dragão e o anticristo. O mundo está ensaiando esta adoração aberta ao anticristo e Satanás. O satanismo e o ocultismo estão em alta. Templos aonde não se escondem mais, aonde não se oculta mais, que aquele templo é templo de Satanás. Há em cidades brasileiras, em capitais brasileiras, templos que foram erguidos ao satanismo, para a adoração de Satanás. Há países na América do Sul, aonde se tem templos, aonde está lá na chegada, olha, templo a Satanás, alguma coisa, a Lúcifer, alguma coisa assim. E as pessoas vão àquele lugar, e elas não têm vergonha de ir lá. Antigamente, quando se falava de satanismo, as pessoas assustavam. Hoje, quando se fala de satanismo, as pessoas se orgulham. Aqueles que pertencem têm orgulho. Há um camarada aí que foi jogador de futebol e comentarista de futebol, que ele falou: eu sou um grande admirador de Lúcifer. Falou isso num programa ao vivo. Eu sou admirador de Lúcifer. Que pessoa em juízo perfeito, ou que tem o Espírito de Deus na sua vida, vai dizer que é um grande admirador de Lúcifer? Satanás preparando o caminho para o anticristo. O ocultismo, as religiões ocultistas também crescem a cada dia. Nós já citamos, né? A necromancia, ou seja, consulta a demônios, né? Porque é espírito de mortos, espírito de quem já morreu não volta para falar nada, mas os demônios usam esse artifício para assim fazer. O humanismo idolátrico, ou seja, endeusamento do homem. O homem se tornou o centro de todas as coisas, o objeto de todas as coisas. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós mesmos nos colocamos como centro de todas as coisas, e nós não somos o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas é Cristo, é o Senhor, né? O Evangelho, ele é cristocêntrico.
Não tem nada para o homem. Não tem hipótese alguma, não sobra nada para o homem. O Evangelho é cristocêntrico. Mas hoje nós vivemos num tempo em que o ser humano se torna a pessoa mais importante. Eu sou importante, eu tenho o meu valor, eu tenho a minha importância, eu sou alguém, dizem as pessoas. Lembra do que Jesus disse para Pedro? Quando Pedro falou: Senhor, não te aconteça isto. Jesus disse para Pedro, nem disse Pedro, né? Mas disse: para trás de mim, Satanás. Por que Jesus falou isso? Porque naquele momento Pedro estava revelando, estava falando aquilo que era a vontade do homem, era a preservação do homem. Mas Jesus estava falando: Pedro, eu não vim aqui para preservar-me, mas eu vim aqui para entregar-me. Eu vim aqui não para fazer a minha vontade, a vontade dos homens, eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Pedro se manifestou daquela maneira, ele estava revelando, estava trazendo aquilo que era a mensagem humana, a própria mensagem de Satanás, de alguma maneira, para que a redenção não viesse, ou para que o propósito de Deus fosse mudado de alguma maneira. Jesus estava falando: Pedro, em outras palavras, Pedro, eu não estou aqui para eu ser mais importante é aquele que me enviou, e se aquele que me enviou é mais importante do que eu tenho que fazer exatamente aquilo que ele determinou que eu fizesse. E é para isso, irmãos, que nós aqui estamos, e é por isso que nós aqui estamos. E dizer para os irmãos uma coisa, principalmente no século XIX, né, começou a se dizer, e eu gostaria muito que assim o fosse, mas que a igreja não passará por uma tribulação, ou pela tribulação, e os homens desejam isto, a igreja deseja isto. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a nossa maior preocupação não é se nós vamos ou não passar pela grande tribulação. A nossa maior preocupação, sabe qual tem que ser? Senhor, me dá graça, me dá força. Sabe por quê? Com tribulação ou sem tribulação, o que eu quero é estar na glória contigo. Mas o que o humanismo diz? Você não pode sofrer. Você não pode sofrer. Deus não permite o sofrimento. Deus não vai permitir que aquele a quem Ele ama venha sofrer. Esta é uma doutrina humanista. Essa é uma doutrina de Satanás. Irmãos, se Jesus sofreu, se os pais da igreja sofreram, se os profetas do Antigo Testamento foram mortos, em que nós somos melhores do que eles? Em nada. Nós não somos melhores do que Moisés, não somos melhores do que Davi, não somos melhores do que Abraão, não somos melhores do que Arão, não somos melhores do que Josué, não somos melhores do que Daniel, não somos melhores do que Oséias, não somos melhores do que Jonas, não somos melhores do que João Batista. O Senhor Jesus disse a respeito de João Batista: e não houve profeta maior do que João Batista. Decapitado. Mas Deus não permite o sofrimento. João escreveu o Apocalipse. Eu sempre costumo dizer que nós nos deliciamos no Apocalipse, e tenho certeza que qualquer um de nós aqui gostaríamos de ter tido tais revelações. Mas João estava preso lá na ilha de Patmos, um lugar aonde se prendia os piores marginais da época. Os piores homens iam ser presos na ilha de Patmos, e João estava lá. E qual foi o crime de João? Pregar Jesus Cristo, pregar o Evangelho. Mas lá, em meio àquela tenebrosa prisão, o Senhor, é muito bonito, né? Lá, nos primeiros
capítulos, versículos, né? Quando capítulo 4, o Senhor, na visão, o Senhor diz para João: João, sobe para cá, eu vou te mostrar aqui umas coisas, eu vou te revelar as coisas que em breve hão de acontecer. Sabe, ele se achou arrebatado em espírito lá no céu, mas João estava na ilha de Patmos, preso, uma prisão que nenhum de nós gostaríamos de estar. As revelações que João teve, todos nós gostaríamos de ter, mas estar onde ele estava, nenhum de nós gostaríamos de estar. Mas a doutrina humanista é essa: o homem não pode sofrer, o homem tem que viver com o que há de melhor neste mundo. Não, a nossa doutrina, a nossa mensagem é, como diz Paulo: olha, e o que eu prego a vocês é Cristo, e o Cristo crucificado. Esta é a nossa mensagem, é o Cristo crucificado, aquele que deu a sua vida, não para nós termos bens neste mundo, mas aquele que deu a sua vida para nós alcançarmos a nossa salvação. E por causa disso os homens adoram ao próprio homem. Os homens buscam o seu próprio bem através de doutrinas nefastas, através de doutrinas que negam o Evangelho do Senhor. Tem nome de Evangelho, mas negam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas, para mudar a vida das pessoas, para tirar o homem do inferno. Diz a palavra do Senhor que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados. O Senhor foi lá e fez assim, ó, Ele nos tirou, como se fosse uma figura de linguagem aqui, só para nós entendermos, né? Aquelas grandes máquinas, né, que vão lá e pegam uma determinada coisa e transporta para outro lugar. É exatamente isso que o Senhor fez. Ele foi lá e nos tirou, lá do reino das trevas, lá do caminho da condenação eterna, e falou assim: olha, vem cá, você vai aqui, ó, no reino do meu Filho. Aleluia. Você estava caminhando para o inferno, agora você está caminhando para o reino da glória. Aleluia. Você estava condenado ao lago de fogo e enxofre, mas agora você foi promovido, aleluia, a viver eternamente comigo no reino da glória, aleluia, no meu reino. Assim o Senhor fez por nós. Portanto, o anticristo, ele conduz o homem à adoração a ele, e através de vários meios, através do humanismo, através do ocultismo, através do satanismo, o mundo já está sendo preparado para isso. O anticristo fará oposição a toda adoração que não seja ele mesmo. Segundo aos Tessalonicenses 2,4, ele não vai aceitar: olha, vocês têm que adorar sou eu quem promovo todas as coisas, sou eu quem dou todas as coisas, sou eu quem dou a paz, sou eu quem faço tudo. Então vocês, e quem não quiser, espada, quem não quiser, morte. E será uma adoração universal. E o anticristo perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem. Apocalipse 13, versículos 7 e 5. É um tempo de angústia, né? Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. A igreja de Cristo nesse tempo será uma igreja mártir, mas os crentes fiéis vão vencer o diabo e o anticristo, preferindo morrer a apostatar-se. O anticristo exigirá adoração, mas a igreja fiel, aqueles que têm a marca de Deus, aqueles que são os eleitos de Deus, que são os escolhidos de Deus, eles não negarão o nome do Senhor. Eles falam: olha, pode matar, você vai tirar a vida deste corpo, mas a minha comunhão com Deus e a minha eternidade com Deus você não vai tirar. Então eu morro, mas eu vou viver eternamente com o meu Senhor. Aleluias.
Bendito seja o nome do Senhor. Esta a igreja fiel. Mas estejamos atentos, porque se vivermos neste tempo, também haverá uma igreja infiel, uma igreja que irá se apostatar. Ele fará uma oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo. Apocalipse capítulo 13, versículos 6 e 7, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O anticristo será um opositor consumado de Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis. O apóstolo Paulo diz que ele se opõe e se levanta tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E João vai dizer que ele abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome de Deus. Ele foi expulso do céu, para lá ele não retorna mais, ele não tem influência mais nenhuma no céu. Só tem uma coisa que ele pode fazer: falar contra Deus e contra aqueles que já estão com Deus. E aqueles que falam de Deus nesta terra, persegui-los até a morte, para forçá-los a negar o nome de Deus. Este é o trabalho do anticristo. Esta é a missão do anticristo na terra: falar contra Deus, falar contra aqueles que estão já com Deus e perseguir o povo de Deus aqui nesta terra. E o anticristo vai usar de todas as formas e meios para ridicularizar o nome de Deus e o nome de Cristo. Nós já citamos aqui fatos que aconteceram no carnaval. Nós vamos ver vários artistas que falam e zombam do Senhor. Há um aí há poucos dias que falou que se Cristo viesse ao mundo hoje, ele seria um homossexual. E fala assim abertamente. E é interessante que, se assim falam, eles dizem que é liberdade de expressão. Mas quando se fala contra o homossexualismo, aí diz que é homofobia. Zombar do nome de Cristo é liberdade de expressão. Falar contra aquilo que a Bíblia condena é racismo, é homofobia, é preconceito, é isso, é aquilo. É desse jeito que o mundo caminha, né? A inversão de valores. O anticristo fará uma violenta e esmagadora oposição contra a igreja. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Mas mediante a morte os santos o vencerão. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O anticristo será apoiado pela segunda besta, que é o falso profeta. A segunda besta seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. A primeira besta sobe do mar. Ela surge em meio a uma grande turbulência no mundo, se apresentando como o escape. E a besta que sobe da terra, ela vem para anunciar, para falar: olha, como dizem aí, né? Este é o cara. Olha o que ele faz. Faz chover fogo do céu, cair fogo do céu. A imagem, a segunda besta, a besta que sobe da terra, o falso profeta, ele vai dizer: olha, vamos fazer uma imagem representando o anticristo, representando a besta, e diz que vai se fazer esta imagem, e esta imagem vai falar sinais, prodígios, milagres, seduzirão os homens, mas não aqueles que têm o selo de Deus. Seduzirão os homens, mas não aqueles que pertencem ao Senhor. Como disse, Satanás, ele quer imitar o Senhor em tudo.
Nós já aprendemos em capítulos anteriores que aqueles que pertencem a Deus, eles têm o selo de Deus. Diz o apóstolo Paulo que nós estamos selados para o dia da redenção. O Espírito com que estamos selados para o dia da redenção. A besta também dará um selo aos seus, ou na mão direita, ou na testa. Assim como Deus tem os seus selados, o dragão também terá os seus selados. Só que os que são selados por Deus é para a vida eterna. Os que são selados pelo dragão para a condenação eterna. Manifestação do anticristo. Estamos aqui caminhando para o final. Sua presente dissimulação e futura revelação. Diz o apóstolo Paulo que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8, ele vai dizer que o anticristo, ele está sendo detido por algo no versículo 6 e por alguém no versículo 7. E agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. O que é este algo? Quem é esse alguém? A maioria dos estudiosos entende que o algo que o detém é a lei. E quem o detém é aquele que faz com que os homens cumpram a lei. Ou seja, a palavra de Deus e o Espírito de Deus que age nos homens é aquele e o que detém, para que o espírito do anticristo ainda, para que o anticristo ainda não esteja de alguma maneira imperando. Portanto, o período em que o anticristo surge, nós já falamos, quando a apostasia, quando os homens não suportam mais as leis, as normas, então eles facilmente se entregarão ao homem da ilegalidade, ao filho da perdição. E nós estamos assistindo esta inversão, estamos assistindo esta preparação. Hoje nós vivemos no tempo em que é proibido proibir. Tudo que você fala deve de ser assim? A pessoa, não. Olha, mas assim, não, também não. O mundo está sendo preparado para ilegalidade. Ainda há pouco atrás nós falamos aqui que a justiça, ela está trabalhando em favor dos injustos e contra os justos. As causas estão sendo julgadas de maneira invertida. O que é certo se torna errado, o errado se torna certo. O bom se torna ruim, o ruim se torna bom. Então está sendo preparado para este dia. O número e a sua identificação. O anticristo, no seu cumprimento profético, foram governos anticristãos e totalitários ao longo dos séculos, que perseguiram a igreja. Assim como o falso profeta simboliza as religiões e as filosofias falsas deste mundo, que desviaram os homens de Deus para adorarem o anticristo e o dragão. Ambas as bestas se opõem à igreja durante toda a dispensação, ou seja, o espírito do anticristo no mundo, desde a antiguidade até os nossos dias. E alguns personagens apontam na interpretação de alguns estudiosos, né? Aqui eu quero deixar bem claro, nós não podemos identificar alguém,
Mas algumas coisas que acontecem apontam para um personagem escatológico que reunirá em si toda a maldade dos líderes, tanto religiosos como governos. O anticristo é uma pessoa, o homem da iniquidade, filho da perdição, o abominável da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. Os cristãos primitivos, eles tiveram a ideia de que Nero seria o anticristo. Os reformadores da igreja, estamos aí há 504 anos, né, que se comemora a reforma protestante. Para os reformadores da igreja, o anticristo era o próprio Papa, visto que na sua mitra papal, né, tem lá uma frase, né, é latim, né? Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Sabe o que significa isso? Substituto do Filho de Deus. É a frase na mitra papal. Então os reformadores entenderam que o Papa seria o próprio anticristo. Os estudiosos do tempo mais próximo a nós identificaram o anticristo como Napoleão, como Hitler e Mussolini. Mas esses homens foram maus, perversos, mas eles são sombras do que o anticristo fará na face da terra, da maneira como o anticristo agirá. O seu número, 666. O número 7, na numerologia bíblica, né? A gente não anda muito nesse caminho, mas alguns pontos é inevitável que ela seja tocada. Se nós partirmos para a numerologia, a gente entra por um caminho de distorção da palavra de Deus. Mas algumas coisas nós podemos aplicar. Número 7, o número perfeito, é o número de Deus, é o número de toda a perfeição. Número 6 é o número do homem. O número do homem é o número imperfeito, o número incompleto, o número do fracasso. Portanto, o número 666, se fala do número do anticristo, é fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Ele se emergirá e surgirá como um grande, mas sairá pequenininho, derrotado, porque aquele que é perfeito, aleluias, aquele que é o Criador de todas as coisas, vai, não novamente, né, mas vai fazer-se cumprir aquilo que já está conquistado, esmagando a cabeça da serpente. O que foi prometido lá no Éden, aleluia, já se cumpriu, e só falta a execução da sentença, e a execução da sentença, ela não tardará, aleluias. Ele pode incorporar a plenitude da imperfeição e a consumação da maldade, mas o Senhor Jesus, Ele é perfeito, e Ele fará com que a justiça seja feita, e esta justiça perdurará para todo sempre, aleluias. O anticristo será um ser poderoso, receberá o poder do dragão, mas o poder dele é ilimitado. Ele pode matar os salvos, os santos, a igreja de Cristo, mas ele não pode vencer a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo vai estar na glória com o Senhor. Os verdadeiros crentes, já falamos isso e tornamos a repetir, vão preferir a morte do que se apostatar da fé. Portanto,
a igreja do Senhor é vitoriosa. Se a vontade dele é levar os homens para o lago de enxofre, essa é a vontade dele. A única coisa, o máximo que ele vai conseguir, vai ser tirar a vida das pessoas aqui neste mundo. Mas estes que ele está querendo forçá-los a desistir do céu, a desistir da glória, a desistir de Cristo, não desistirão de Cristo e estarão para sempre com Cristo. Portanto, ele é aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Ele pode falar contra Deus, mas não pode fazer nada contra Deus. Ele pode falar daqueles que estão na glória, mas não pode tirá-los do reino da glória. Ele pode matar os santos, os salvos aqui nesta terra, mas ele não pode levá-los para o inferno. Portanto, o poder dele é um poder limitado. E o anticristo tem um tempo limitado. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, há um período, há um tempo em que está determinado para que ele possa fazer algumas coisas. E aos olhos humanos, até grandes coisas. Mas ele só pode fazer até onde o Senhor permite. E ele só pode fazer até o dia em que está determinado por Deus. A partir disto, ele não pode fazer mais nada. Portanto, que a igreja do Senhor, salva, selada, aqueles que pertencem ao Senhor, estejam tranquilos. O Apocalipse não é o fim trágico da igreja do Senhor. Apocalipse é o destino, é o fim de um período de tribulação para a igreja do Senhor, mas para poder viver na glória eternamente com o Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, porque nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar. Jesus ressuscitou. Hoje ele está sentado à destra do Pai, mas um dia ele vem buscar este povo, um povo que até pode sofrer, um povo que até pode, como diz, capengar aqui neste mundo, mas um povo que não nega o nome do Senhor, um povo santo, um povo que foi lavado, remido, purificado no sangue de Cristo, e que viverá eternamente com o Senhor. Aonde todos nós, lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, os pais da igreja, aqueles que já partiram antes de nós, todos nós juntos, entraremos lá no céu, e nos prostraremos diante daquele que está sentado no trono, e diante do Cordeiro, para eternamente adorar e servir ao Senhor. Se é uma alegria para nós passarmos alguns momentos cultuando ao Senhor, qual alegria será cultuarmos ao Senhor diante da face dele, diante do trono dele, todos os instantes da nossa vida, incomparavelmente melhor do que todas as coisas deste mundo. Que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor permaneça sobre nós, e que nós não venhamos temer diante de nada. Nós temos um Deus, este Deus ele é vencedor, e ele nos faz vencedor. Portanto, não temamos nós o que possa fazer o homem, ou Satanás através dos homens que habitam neste mundo. Não precisamos temer, mas nós precisamos somente confiar e permanecer na presença do Senhor, porque um dia todas as coisas ceifarão aqui nesta terra, e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Deus vos abençoe em Cristo, que a graça do Senhor possa permanecer sobre as nossas vidas. Vamos fazer uma oração neste momento, agradecendo o Senhor, e assim também passando ao ofício da ceia do Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus, te louvamos por esta tão gloriosa oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesta manhã, louvando o teu nome, adorando o Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, sendo mais uma vez revelado a nós aquilo que tu tens preparado para nós. Senhor, como é bom ouvirmos a tua palavra, como é bom sabermos, Senhor, que ainda que venhamos sofrer neste mundo, mas o Senhor tem um reino preparado para nós, onde, Senhor, não precisaria mais nada do que tem aí,
porque a tua presença é o bastante. Oh Senhor, o céu só é céu porque tu estás aí. E nós queremos estar aí na glória, não por causa daquilo que se assemelha ao ouro, a prata, os muros de jaspe. Não, Senhor, nós queremos estar aí por causa do Senhor. Senhor, como disse Filipe a Jesus, o teu filho, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Senhor, nós queremos ter a tua presença hoje, mas naquele dia nós queremos estar diante do Senhor. E é isto, Senhor, que nos conserva, é isto que alegra o nosso coração e nos fortalece a cada dia, a permanecermos, Senhor, caminhando na tua presença. Senhor, é porque nós queremos, ó Pai, estar face a face contigo. Nós queremos estar diante do teu trono, prostrado, adorando o Senhor. Não há nada neste mundo, não há nada nesta vida que possa se comparar a isto. Portanto, ó Pai, nesta manhã nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, possa nos ajudar a cada dia, nos conservar santo e irrepreensível a cada dia, nos ajudando a vivermos uma vida em santificação diante da tua presença, até o dia em que o Senhor tem reservado e preparado para nós estarmos na glória com o Senhor. Pai, ajuda-nos a cada dia, porque é isto que nós desejamos, estar na glória com o Senhor. E a tua promessa é que um dia nós estaremos. Então dai-nos graça até este dia, para suportarmos todas as coisas, assim como foram aqueles que já viveram nesta terra antes de nós, suportaram todas as coisas, até morte. Uns morreram pela cruz, outros pela espada, outros arrastados pelo chão, outros jogados nas arenas e sendo devorados pelas feras, mas outros apedrejados, mas todos eles fiéis até a morte, glorificaram o teu nome, ainda que na ânsia da morte. Senhor, dai-nos este mesmo poder, dai-nos esta mesma força, porque nós não queremos trocar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, por nenhum alívio momentâneo, por nenhum prazer momentâneo deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a não trocarmos, Senhor, o nosso direito de herança pelos pratos de lentilha que este mundo nos oferece. Ajuda a tua igreja, sustenta a tua igreja, fortalece o teu povo. Senhor, nós te pedimos isto nesta manhã, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Os irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, que Deus continue abençoando as vossas vidas e vos dando graça, assim como também nós carecemos. Amém.